dos processos relacionados à Lava Jato, que ele é relator, sairia das mãos da segunda turma. O pedido foi feito em meio aos desgastes e derrotas que Fachin vem sofrendo em votações envolvendo a operação. As informações são da TV Globo. O Ministério da Saúde informou que os medicamentos do kit intubação que foram doados por empresas ao governo chegarão da China hoje à noite. A pasta não detalhou onde a carga chegará, nem entre quais estados ela será distribuída. O lote que desembarca hoje no Brasil tem 2.300.000 medicamentos. Já terminou o prazo dado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo ao Ministério para a entrega de kits intubação. O exército de Mianmar disparou contra uma manifestação de profissionais da saúde. Um médico diz que pelo menos 3 pedestres foram atingidos e um morreu. Desde o golpe de Estado de fevereiro, mais de 700 pessoas foram assassinadas pelo regime. As vítimas participavam de manifestações pró-democracia. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet no www.cbnvale.com.br. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes começando sempre recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e, claro, com o Parada dos Esportes toca de primeira. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião. Tem a opinião de Paulo Roberto de Carvalho, o dono da quinta-feira. Daqui a pouco também tem o Celso Gomes e o quadro Por Onde Anda. Lembra do zagueiro Rocha? Campeão com o Guaratinguetá, fez fama no Guaratinguetá, passou pelo São José também na fase péssima do São José, aquela fase derradeira de Série A3 para segunda divisão, que fase aquele período, e o Rocha estava naquele elenco do São José. O Celso Gomes vai contar junto com o Rocha por onde anda o Rocha. Daqui a pouco também tem o Valtencir Vicente atualizando todas as informações da Águia do Vale. O Valtencir Vicente, o melhor de todos, e junto com o Valtencir a gente vai trazer, como prometido ontem, a presença da advogada do São José Esporte Clube, a doutora Tatiane Nascimento, para esmiuçar o que aconteceu, aquela situação sobre a liberação dos 2 atletas para o São José poder inscrevê-los, eles de fato, mas por enquanto novos jogadores não podem ser inscritos com a camisa do São José, mas aqueles 2 que já estavam contratados, esses sim já podem ser considerados jogadores do São José. Boa notícia para o técnico Ricardo Costa, que não sabe quando a equipe vai voltar a campo. Talvez semana que vem, mas não tem nada definido ainda, tá certo? Ou seja, o programa tem muita informação para você aqui no Parada dos Esportes. E o Parada dos Esportes sempre fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso.
Alô, Fernando, alô, Renato, grande abraço pra vocês, obrigado pela parceria de sempre, tá certo? Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produtos Century, fica na rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap para a equipe da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você, obrigado pela parceria. Obrigado pela parceria também da Milclean, paixão por cuidar. Alô, seu Otávio sempre ao lado do esporte. O seu Otávio, que é da Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E como você sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes, comemorativa aos 57 anos do Parada. 57 anos do Parada de forma ininterrupta no ar pelo rádio joseense, o Rádio Vale Paraibano. O Parada, a criação do professor Alberto Simões, eu tenho certeza que ele está feliz da vida com mais um aniversário completado no último dia 1º de abril, é verdade, não é mentira, 57 anos de Parada dos Esportes. A camisa, ó, bonitona, essa aqui, ó, tá do lado da minha careca aqui, ó, a camisa bonitona do Parada dos Esportes, a camisa pode ser sua, sabe como? Fique ligado nas nossas redes sociais e também aqui na programação da Rádio CBN Vale, sempre que possível vamos fazer sorteio dessas camisas. E o Celso Gomes tá louco, meu amigo. No Instagram do Parada dos Esportes, você pode concorrer a 5 camisas. É isso mesmo, Celso Gomes tá louco. 5 camisas ele vai distribuir para quem seguir o Instagram do Parada dos Esportes, seguir o Instagram dos nossos parceiros, a Fest Esportes, e também você tem que dizer lá, eu quero o manto sagrado do Parada dos Esportes. Pronto, você já está concorrendo, tá certo? Essa camisa é produzida pela galera da Fest Esportes. Um abraço pro Miro, um abraço pra Vanessa, tá certo? 4h10 em São José. Esse é o Parada dos Esportes que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. A direção artística do nosso Parada é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes.
Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h13, vai ser daqui a pouquinho, vai, pula reloginho, vamos lá, 2, 3, 1, pulou, 4h14. Em São José, que beleza, Edson Ramiro adora, que ele não viu narrando basquete ainda, ele vê a festa no rádio. 4h14 em São José, de volta com o Parada, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Tem só coisa boa na Padaria Flor de P. Agora, para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E o dono de toda a quinta-feira é o Paulo Roberto de Carvalho. Chega mais, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Vieira. Um abraço a você também, os ouvintes do Parada. O São José aguarda ansiosamente a retomada do Campeonato Paulista da Série A3, mas eu gostaria de destacar no meu comentário de hoje sobre a audiência que aconteceu ontem envolvendo aquela ação do jogador Marcos Vinícius. Como os torcedores já sabem, um jogador que atuou por aqui à época do presidente Geleia. Ele entrou com uma ação em 2016, houve sentença em 2018 e agora estava em fase de execução. E por força dessa ação, a Federação Paulista de Futebol acabou bloqueando as novas inscrições de jogadores do São José. São José, nessa parada, contratou Gilcinho e Carlinhos, foi lá inscrever, não podia, porque tinha essa pendência jurídica no âmbito trabalhista. Mas ontem, o Departamento Jurídico do São José, trabalhando com afinco, conseguiu, na audiência, uma audiência de tentativa de conciliação, firmar um acordo parcial. É um acordo parcial que vai possibilitar exclusivamente a inscrição desses 2 jogadores, Gilcinho e Carlinhos, do time principal masculino, e também de 4 jogadoras que estavam com o contrato junto ao São José, do time feminino. São José fez lá um acordo, vai pagar um valor em 3 parcelas mensais, mas a ação não terminou. É um valor bem abaixo daquilo que o jogador está pleiteando na ação. Houve apenas uma suspensão temporária da execução. É assim que está sendo tratada, foi tratado assim na decisão do juiz, o Dr. Júlio César Massa Oliveira, da 6ª Vara do Trabalho lá de Feira de Santana, mas o suficiente para o São José ter a possibilidade de inscrever especificamente esses 2 jogadores contratados. Ontem, em entrevista aqui ao nosso programa, o gestor de futebol, Robertinho da Padaria, disse que tem mais 2 jogadores aí na manga para contratação, mas eu creio, né, pela essa decisão que foi feita ontem, houve a suspensão temporária da execução, vai ser retomada a conciliação em julho de 2021, mas para que possa acontecer aí a inscrição de mais 2 jogadores, eu diria que o São José vai ter que tentar novamente um outro acordo por parte do seu departamento jurídico junto ao reclamante para que o São José consiga essa liberação. Bom, mas isso é assunto para daqui para frente. O importante é que São José já tem esses 2 reforços garantidos depois desse acordo firmado ontem de forma parcial. Eu quero lembrar que o São José tem um acordo com a Justiça do Trabalho, já firmado aí para
que 30% das receitas sejam destinadas a pagamento de reclamações trabalhistas, mas essa ação em específico não estava nesse pacote. Nem que tivesse, né? O São José praticamente sem arrecadação, não temos aí torcidas nos estádios, então o São José, obviamente, já teria dificuldades por esse aspecto. Bom, gerou bastante indignação ontem por parte do gestor de futebol Robertinho da Padaria, esse fato, né, que sempre acontece, quando o São José está querendo sair ali do atoleiro, das situações difíceis que enfrenta financeiramente, acaba que aparece um fantasma do passado para atrapalhar a vida do São José. E não é fácil, viu, gente? Em pandemia, o São José lutando para ter recursos suficientes para tocar esse campeonato. Vamos ver se nessa retomada, com esses 2 reforços, pelo menos por enquanto, e com os trabalhos feitos aí na parada pelo treinador Ricardo Costa, o São José tem uma outra dinâmica a partir de agora. Gente, continuem ligados aqui, daqui a pouquinho mais detalhes com o Valtenci, mas fiquem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco mais informações. Além do Valtencir, a doutora Tatiane Nascimento, ela vem para complementar as suas informações. O nosso advogado, então, ele falou com propriedade aqui o que aconteceu em relação a esse processo trabalhista. A doutora vem para esmiuçar e quais serão os próximos passos para ver se consegue liberar o São José de alguma forma para que possa contratar novos jogadores, tá certo? 4h19 em São José. A gente vai seguir direto aqui porque agora é aquele quadro bacana que o Celso Gomes descobre. O Celso Gomes é o nosso garimpeiro da informação e é o garimpeiro de jogador velho. Chamando o Rocha de velho, vai bater em mim. Vamos lá então. Hoje agora é Por Onde Anda com Celso Gomes. Parada dos Esportes. Por Onde Anda. E o Por Onde Anda de hoje aqui na CBN Vale, o Celso Gomes vai trazer aqui para você o Rocha, zagueiro, que ficou muito conhecido naqueles tempos áureos do Guaratinguetá e também teve uma passagem triste pelo São José devido a todo o momento vivido pelo São José, aquele São José de catar moeda no vestiário. Que fase do São José. Viu, Geleia? Grande abraço pra vocês. O Geleia é gente boa, mas acabou com o São José. O Geleia, já falaram aqui no programa, né? O Geleia, pra você conversar com ele fora do ambiente do São José, é espetacular. A resenha com o Geleia é uma das melhores, mas como presidente foi uma lástima e ele sabe disso. Então vamos lá, Celso Gomes e o Por Onde Anda com o Rocha. Alô, ouvintes do Parada dos Esportes, grande abraço a você que sempre se liga aqui no 750 da nossa CBN Vale. O Por Onde Anda de hoje volta ao passado, um passado recente de glórias do Guaratinguetá. Vamos reencontrar o ex-zagueiro Rocha. Tudo bem, Rocha? Boa tarde, amigo. Fala, Celso, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Ô, Rocha, que legal receber você aqui no nosso Parada dos Esportes, realmente muito legal mesmo, porque você é um dos ídolos daquele Guaratinguetá famoso, vitorioso, campeão do interior, e a gente queria saber, amigo, qual a sua idade hoje e depois de parar de jogar futebol, o que você tem feito, por onde que você anda, hein, Rocha? Pra mim é um prazer estar falando aqui com você na Parada dos Esportes, tá? Hoje eu resido aqui em Guaratinguetá, né? Eu parei de jogar em 2015, tô com 41 anos e hoje eu sou professor de futebol aqui. Tem uma escolinha, tem uma parceria junto com o Nenê, né? Nenê que faleceu agora ano passado, e eu dou continuidade no trabalho aqui em Guaratinguetá. E tocando a vida, não pode parar, né? Ô Rocha, não dá pra começar esse papo sem falar da sua carreira e da sua passagem pelo Guaratinguetá. Bons tempos aqueles da Garça do Vale, né? Quantos anos e quantos jogos que você fez aí pelo Tricolor, pela Garça do Vale, hein, Rocha? Olha, Celso, eu sou o jogador que mais jogou pelo Guaratinguetá, né? Se eu não me engano, foram mais de 160 jogos, tá? Pelo Guaratinguetá. Eu cheguei aqui em 2000, na época o Guará era 5ª divisão. Tive vários acessos aí com o Guaratinguetá, se eu não me engano, entre 5 ou 6. Eu fiquei no Guaratinguetá até 2014, então praticamente a gente deu início aqui e finalizou. Infelizmente a gente não tem mais aqui o Guará, né? Ô Rocha, legal ver o jeito que você fala do Guaratinguetá. Agora eu te pergunto, o quanto foi importante para sua carreira esses jogos, essa história pelo Guaratinguetá, hein, amigo? Celso, o Guaratinguetá foi o divisor de águas na minha carreira, né? Porque eu tava no Londrina e quando eu vim pra cá, lá em 2000, eu vim através do Marcelo, zagueiro, que depois foi jogar no Barcelona, e ele jogava comigo lá em Londrina.
E o Guaratinguetá abriu muitas portas para mim, né? Quando eu cheguei aqui foi a época do Rivaldo e César Sampaio, junto com o Carlito, e a gente tinha uma estrutura muito boa, né, para a Série A2, para a Série Bzinha, né, que era B2 na época, a 5ª divisão do Paulista. A gente tinha uma estrutura muito boa, né, coisa que eu digo com toda certeza. Tem muitos times que estão jogando aí hoje Série A3, Série A2, não davam, né, e a gente tinha essa estrutura. E o Guaratinguetá, cara, foi tudo na minha vida, né? Ô Rocha, e qual que foi o momento mais importante aí da sua carreira jogando pelo Guaratinguetá? Quando você fecha o olho e vem à sua memória os jogos, a torcida, enfim. Qual que foi o momento mais positivo, mais, aí vamos dizer, inesquecível para sua vida pelo Guaratinguetá, hein, amigo? Celso, sem sombra de dúvida, o acesso que a gente teve da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2009. Porque o Guaratinguetá veio de um descenso, né, do Campeonato Paulista. Aí a gente jogou a Copa do Brasil, a gente tinha acabado de sair para o Atlético Mineiro. A gente empatou aqui em Guará em 2-2 e perdemos lá no Mineirão por 2-0. O time todo desmontado já. E aí, na época, a gente montou um time só de molecada, os mais velhos eram eu, o Nenê, e veio o Wilson Tadei, nosso treinador, junto com o Carlito, que era diretor, montou um time de molecada, cara, e o time deu liga. O professor Tadei arrumou nosso time e com certeza aí a gente teve acesso, né? Mas o jogo mais importante no Guará pra mim foi aquele jogo contra o Caxias, onde eu fiz 2 gols aqui no União da Garça. Ô Rocha, hoje em dia você tem escolinha, qual que é o sentimento atualmente de ver o time que ganhou projeção nacional, agora licenciado, né? Afastado do futebol profissional, hein, Rocha? É muito triste, né, cara? A gente saber que o Guaratinguetá praticamente não existe mais, né? Porque foi um time que fez história não só aqui em Guaratinguetá, como no Vale do Paraíba, né? Eu tô aqui no Vale do Paraíba já faz 21 anos e o único time que eu vi jogar a primeira divisão foi o Guará, infelizmente, tá? Eu tive a oportunidade de jogar no São José, no Taubaté, no Mantiqueira, mas assim, eu vejo 2 times aí com uma força muito grande, tá? Com a torcida muito, muito grande. A torcida do Taubaté, a torcida do São José. São José, cara, foi um time que eu fui jogar e que eu falava assim pros caras, poxa, por que eu não vim jogar aqui antes, cara? Pra gente, de repente, conseguir subir esse time pra primeira divisão do Paulista, porque com a cidade maravilhosa assim, uma torcida como essa não merece estar na divisão que está. Falando de coisa boa, Rocha, você ainda tem muitos amigos daquela época do Guará, tem contato com eles, conversa com os jogadores. Como é que ficou depois da sua passagem pelo Guaratinguetá essa amizade com a galera que jogou com você? Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, né, Celso? Porque hoje tem o WhatsApp, né, cara? Então, hoje a comunicação é muito grande. A gente tem muitos grupos aí. Eu tenho muitos grupos do Guará, porque foram fases diferentes, jogadores diferentes, né? Se eu não me engano, eu tenho entre 4 a 5 grupos do Guaratinguetá, né? Com a maioria dos jogadores que passaram por aqui. E quem não tem no grupo, tem no WhatsApp, né? E tem na rede social, Instagram, Facebook. Mas a gente sempre está se comunicando. Não pode perder o contato, né? O pessoal se lembra muito de você no Guaratinguetá, mas você jogou por outros times aqui do Vale, né? Como é que foi a sua carreira? Por quais clubes você jogou depois de defender o Guaratinguetá, hein, amigo? Aqui no Vale do Paraíba eu tive o prazer de jogar pelo São José, pelo Taubaté e pelo Mantiqueira, né? Foram 3 times além do Guaratinguetá que eu tive a oportunidade de jogar. Fora outros clubes, entre eles o Londrina, Portuguesa Santista, Nacional de Manaus, Sport Recife, Fortaleza, Anapolina de Goiás, joguei a Série B, joguei 2 campeonatos mineiros pela URT de Patos de Minas, então eu tive uma passagem muito boa por esses times aí. E Rocha, me conta uma outra coisa, como você ainda mora aí em Guaratinguetá, como é que é a sua relação hoje com o Mantiqueira, time que já jogou a Série A3, está na 2ª divisão, e me conta outra coisa, você acredita aí que o Mantiqueira tem condições de um dia ocupar o espaço que foi do Guará aí no coração do torcedor da cidade? Meu querido, minha relação com o Mantiqueira é muito boa, tá? Eu tenho um contato com o Dado, né, que é o presidente. Dado é um cara que eu conheço há muito tempo e a gente tem uma relação muito tranquila, até por conta da minha passagem lá, né? Cara, eu acho difícil o Mantiqueira conquistar a torcida, sabe? Por conta de que o Guará, bicho, o Guará foi um negócio extraordinário, né? O Guará foi subindo ano a ano e isso é muito difícil, cara. Eu acho que no futebol de hoje é muito complicado, é quase impossível o Mantiqueira
atingir o que o Guará fez. E você também mencionou a seu projeto com a escolinha, né? Com esse tempo que você já está aí como treinador na escolinha, tem alguma promessa pintando por aí, algum talento que você apostaria para o futuro, Rocha? Celso, a gente faz um trabalho muito sério aqui com os meninos, tá? E a gente busca melhorar e a cada dia tá buscando elevar o nível dos garotos, sabe? A gente tem alguns meninos aqui, tem o Leonardo, tem alguns outros moleques aqui, o Matheus, o Daniel, tem alguns meninos que a gente tem 120 alunos, né, cara? Então fica meio complicado falar nomes, que são promessas aí na nossa escolinha, quem sabe futuramente vai estar aí no cenário brasileiro. Rocha, queria agradecer demais essa sua participação com a gente aqui no nosso Parada dos Esportes. Deixo para você um grande abraço, a você, a sua família, nesse período de pandemia, que vocês tenham muita saúde e que tenha muito sucesso aí nos seus projetos futuros, tá bom, Rocha? Um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima. Meu querido, eu que agradeço, tá? Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes aí do Parada dos Esportes. Agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, da minha carreira, estar falando de clubes aí onde eu passei, principalmente os clubes aqui do Vale do Paraíba, onde eu tenho muito respeito. Um abraço a todos, Deus abençoe. Esperamos que essa pandemia venha passar logo para que a gente volte com o futebol normal, do jeito que era, com a torcida em campo, porque futebol sem torcida não existe, né? Olha aí, pessoal, esse foi o Rocha, ex-zagueiro com grande passagem pelo Guaratinguetá, jogador vitorioso e que hoje tem uma escolinha de futebol em Guaratinguetá. Foi mais um dos nossos personagens, mais um dos convidados aqui do nosso quadro Por Onde Anda, do Parada dos Esportes. Um grande abraço para você e até a próxima! Valeu, Celso Gomes, belo convidado, bela história do Rocha, que é gente da melhor qualidade, jogava muita bola. Ele já veio aqui pro São José mais na reta final da carreira, mas não comprometeu mediante as circunstâncias, né? O Rocha sempre teve qualidade ali na saída de bola, um bom tempo de jogo aéreo, né? Posicionamento. O Rocha realmente é uma grande pessoa também. A gente gosta bastante do Rocha, belo entrevistado que o Celso Gomes trouxe dentro do quadro Por Onde Anda. Parabéns, viu, Celso? O Celso que é o homem da saúde agora, que beleza. 4h29, deixa eu falar rapidinho de Superliga de Vôlei, porque ontem o Taubaté, o pessoal achou que ia ser fácil, 3-2 pro Taubaté e olha, quase que deu Minas ontem, hein? Taubaté abriu 1-0, depois o Minas fez 2-1, tava 1-7 de levar a primeira partida pra casa, mas depois o Taubaté, mostrando o elenco forte que tem, fez 2-2 no tie-break, venceu. As parciais foram 22-25, 23-25, 25-15, aliás, desculpa, 25-18, 22-25, 23-25, 25-16 e 15-11, 3-2 pro Taubaté. Lembrando que eles estão lá naquela bolha de Saquarema, aquele CT de Saquarema, onde a seleção brasileira costuma treinar quando faz preparatório, tanto masculino quanto feminino. Eles ficam nessa bolha lá em Saquarema, na verdade não é uma bolha, e sim no centro de treinamento lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, que agora foi transformado numa bolha para a disputa da Superliga, tanto masculina quanto feminina. Amanhã acontece o segundo jogo. Se o Taubaté vencer por qualquer placar, 3-0, 3-1, 3-2, leva ao título. Se o Minas vencer por qualquer placar, repetindo, 3-0, 3-1, 3-2, obriga o terceiro jogo, que acontece no próximo domingo. O Taubaté tem tudo para conquistar o bicampeonato da Superliga e talvez seja o último do Taubaté com esse super time, porque parece que vai acontecer um desmanche lá no Taubaté e vai vir um time... teremos um time mais modesto do vôlei Taubaté, tá certo? 4h31, vem aí o repórter CBN, na sequência tem o Valtencir Vicente e também a advogada do São José, a doutora Tatiane Nascimento. É depois do intervalo, depois do repórter CBN, fique com a gente, 4h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de abril de 2021. O ministro do STF, Edson Fachin, votou por manter a decisão que anulou as condenações contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Os ministros retomaram hoje o debate depois de levarem o caso ao plenário.
Eles analisam recursos tanto da Procuradoria-Geral da República, que quer derrubar a decisão de Fachin e restabelecer as condenações, quanto do petista, que pede a continuidade dos processos que questionam a conduta da Justiça Federal do Paraná. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, afirmou que Ricardo Salles defende infratores ambientais. Ele enviou ao STF uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente e contra o senador Teomário Mota pela acusação de favorecer madeireiros ilegais na Amazônia. As declarações de Alexandre Saraiva foram dadas em entrevista à Globo News. 68% das unidades municipais de saúde em todo o estado de São Paulo estão com os estoques de medicamentos para intubação zerados. Já a provisão de sedativos acabou em mais de 61% dos serviços municipais. O kit intubação é uma combinação de medicamentos para controlar os movimentos e a dor do paciente desde o momento em que recebe o tubo até quando acorda. Os dados estão no levantamento do Consórcio de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo. A dívida pública da Itália deverá ultrapassar o recorde do período pós-Primeira Guerra e chegar a 159% do PIB. As projeções do Tesouro também apontam para um crescimento de 4,5%, que é menor do que o esperado. Já o déficit orçamentário da Itália deverá chegar a 11,8% do PIB, bem acima da meta de 8,8% anunciada em janeiro. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fast Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h37, falando sempre em nome de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Tá certo? Agora, 4h37, o momento mais esperado do Parada é justamente este momento, onde Valtencir Vicente vai desfilar o seu conhecimento. Aliás, Valtencir Vicente, o nosso Edson Ramiro falou, eu preciso conhecer o melhor de todos, de tanto que ele ouve o Vieira falar que o Valtencir é isso, o Valtencir é aquilo, ele está curioso para conhecer tal entidade. Que beleza! Então, às 4h38, alô Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde! Boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Bom, Vieira, é claro que com o Edson Ramiro eu teria um enorme prazer estabelecer um primeiro contato presencial, né? Porque afinal de contas só nos conhecemos aqui pelas ondas do rádio e o ambiente interno. Agora você, como lobista, está envolvendo terceiros, Vieira, não faça isso. Valtencir, ele quer conhecer você, Valtencir, ele tá louco pra conhecer você. Falta conhecer o velho Grisa, que não veio aqui ainda na rádio. Ele quer conhecer o nosso grilo falante, o Edson Fonseca, que falou que ia vir aqui e não veio. Um dia que o Edson Fonseca quiser, ele vem gravado e vem ao vivo também, que beleza. E ele tá louco pra conhecer você. Ele ouve o Vieira falar que eu tenho que conhecer o Valtencir Vicente. Mas 4h39, Valtencir, já tem a doutora Tatiane. O que dá para adiantar de informações da Águia do Vale, Valtencir? Bom, dá para dizer o seguinte, Vieira. Ontem à noite uma fonte me passou a seguinte informação. Olha, parece que o São José fez um jogo treino, recebeu o Atibaia, perdeu por 3-0 e teve briga entre jogadores, né? E aí a gente sabe muito bem que há uma recomendação da Federação Paulista de Futebol para que os clubes não divulguem jogos treinos, até porque alguém pode levar isso daí como uma falta de consideração com o protocolo, com as negociações que estão sendo desenvolvidas para a retomada dos campeonatos que ficaram suspensos. Eu perguntando oficialmente para o pessoal do São José, nem um assessor de imprensa. Você pergunta para o Fábio Moraes, ele diz que não desconhece o assunto, que não sabe de onde veio a informação, né? Mas aí, é claro, a Coruja passou alguma coisa. Ela só falou o seguinte, ó, teve 100, o Atibaia veio, foi 3-0, mas foi 0-0 no primeiro tempo entre titulares. No segundo tempo desandou a maionese e o Atibaia, que é da Série A2, né, de uma divisão acima, fez 3 gols, um no finalzinho, quando já estava tudo resolvido. E briga teve sim, umas entradas duras para lá e para cá, porque a gente sabe muito bem que em jogos treinos, não tendo súmula, não tendo risco de expulsão com suspensão automática na partida seguinte, o pessoal realmente abusa das chegadas, né? Fica mais à vontade. Então parece que teve, mas não dá para dizer que teve, porque por enquanto é tudo assim muito superficial, viu, Vieira? Tudo de forma indireta e extraoficial. Ou seja, teve, mas não teve, ou não teve, mas teve. Segue o barco. Já você fala mais sobre isso, Valtencir, porque já está conosco na ponta da linha a doutora Tatiane Nascimento, advogada do São José Esporte Clube. Ontem nós ficamos sabendo sobre a audiência de conciliação, onde foi liberado aí a contratação dos 2 jogadores, ou melhor, a inscrição dos 2 jogadores que já haviam sido contratados pelo São José e estavam impedidos pela Federação Paulista, CBF, mas a doutora Tatiane conseguiu aí, numa audiência de conciliação, essa autorização para que eles pudessem integrar o elenco do São José. Doutora Tatiane, boa tarde, um prazer falar com a senhora novamente. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo jóia, doutora. Doutora, explica para o ouvinte, sempre daquele jeito, de forma didática, qual foi o procedimento para que vocês conseguissem liberar a contratação dos 2 novos, dos jogadores novos, velhos conhecidos pelo São José. Vamos lá, teve aquela decisão suspendendo, a gente entrou com diversos recursos e aí um dos meios encontrado pelo juiz para resolver o problema foi marcar uma audiência de conciliação. Na audiência de conciliação a gente expôs toda a situação do clube, que é crítica, né, no momento, por mais que ele tenha subido de série,
Ainda a gente está vivendo um momento de pandemia, não tem bilheteria, o time não tem valores, já tem muitas dívidas. Então a gente conseguiu fazer um pré-acordo, vamos dizer assim, suspendendo aquela ordem para autorizar tanto a inscrição desses 2 jogadores do time de futebol masculino, quanto de 4 jogadoras do time feminino, que também não estavam inscritas. E aí, daqui 3 meses vai ter uma nova audiência e nela a gente vai tentar a habilitação do crédito dele nesse acordo de São José, né, que já compromete 20% do faturamento do clube. Então, nesse tempo, a gente vai trabalhar, negociar para resolver essa questão. Em teoria, então, doutora, o São José não vai poder me inscrever mais ninguém, porque o próximo acordo é só daqui 3 meses? Exatamente. Por hora, a gente conseguiu autorização para esses jogadores que já haviam sido contratados, mas que não estavam inscritos. A autorização não é para contratar novos jogadores. Mas esse foi até um tempo, conversando com o presidente, um tempo razoável. A gente pode fazer uma composição e acabar com essa decisão, ou ter êxito em algum recurso e acabar com essa decisão nesse tempo também, entendeu? Mas por hora, no momento, o São José não pode contratar novos jogadores. Perfeito. Valtencir Vicente, a doutora Tatiane Nascimento está conosco. Boa tarde, doutora. E ontem, ouvindo o Robertinho, hoje já ouvindo essa primeira explicação, fica subentendido o seguinte, né, que houve um contato, então, com o jogador, ou pelo menos com o advogado dele, né? E qual foi, assim, a posição dele? O que ele alegou para entrar na justiça? Disse que foi abandonado, foi largado. Qual foi a história dele para poder justificar essa ação contra o clube? Olha, o jogador, ele participou da audiência de conciliação, mas ele nem falou muita coisa, ele deixou mais pro advogado dele. E a justificativa, como até eu havia passado na última entrevista, é que ele entrou com a ação porque ele sofreu um acidente em jogo, não foi amparado, precisou de tratamento médico, não recebeu as verbas rescisórias, não recebeu o que ele deveria receber de salário no período de estabilidade. Então essa foi a justificativa. A decisão que o juiz deu de suspender a inscrição de novos atletas, foi até o próprio juiz falou na audiência que a decisão não é eterna. Foi uma medida drástica que ele tomou justamente para que o clube saísse da inércia e tentasse resolver essa questão, entendeu? É lógico que o advogado do jogador está querendo receber o crédito que ele conseguiu com o processo, um crédito astronômico, né? E ele vai lutar para isso. E aí cabe a nós lutarmos justamente para tentar reduzir esse crédito, fazer um acordo, entendeu? Porque ele não justifica, por mais que ele não tenha recebido as verbas rescisórias, tenha sofrido acidente, o valor é ainda incompatível com isso, entendeu? E aí, é claro, é lógico, o advogado faz o papel dele e ele é uma figura constituída para isso, né? O advogado dele até chegou a falar que o acidente acabou destruindo o sonho dele de ser jogador, que não é verdade. Hoje em dia ele joga. Se eu não me engano, ele ficou, pelo que a gente levantou, ele ficou apenas no ano de 2016 sem jogar. 2017. No final de 2017 ele já foi contratado pelo Taboão e hoje ele joga num time lá de Feira de Santana. E ele, inclusive, veio como um reforço contratado durante o campeonato, né? Se naquela oportunidade o São José estivesse bloqueado, ele não seria inscrito, não poderia trabalhar também, né? Então, exatamente. Ele sabe como é que funciona. E eu me lembro bem, ele jogou 6 partidas, era um segundo volante, não aparecia muito, mas era um jogador eficiente. Foi no ano que o time caiu da Série A3 para a 4ª divisão, ou seja, era um time fraco, limitado, alguns jogadores bem fracos mesmo, mas ele até que fazia parte dele, nada de se sobressair, mas correspondeu. E aí num jogo em São Carlos, ele foi substituído e quando ele poderia voltar, o campeonato já tinha terminado. E por conta do
rebaixamento, como era o último ano de mandato do atual, do então presidente da época, o Benedito Ferneiro Geleia, ficou terra arrasada. O presidente foi embora, o time caiu, foi para a 4ª divisão, todo mundo com a cabeça quente, ninguém acertou nada com ninguém, jogadores foram embora e provavelmente outros também daquele time devem estar por aí na justiça. Vocês já fizeram assim uma sondagem, passaram o radar para saber se vem mais coisa desse grupo de 2016, doutora? Sim, a gente está tirando a certidão. O que acontece? Na Justiça do Trabalho, a gente não consegue pesquisar a existência de processo pelo nome do trabalhador, do atleta. Isso até é um meio de proteger, porque senão uma empresa, antes de contratar uma pessoa, jogaria o nome, se visse que tem reclamação, já moveu alguma ação trabalhista, poderia discriminar essa pessoa. Então não tem esse recurso. Mas a gente consegue emitir certidões em nome do São José para localizar os processos que ele possui nos tribunais. Então, assim, a gente existem, se eu não me engano, são 15 ou 17 tribunais de justiça do trabalho. A gente está emitindo certidões em todos os tribunais para localizar todos os processos do São José para reunir aqui em São José. Ô, doutora, pois não, pode complementar. Não, eu falei São José, terminei falando dos Campos. Não, imagina. Ô, doutora, então, até para o ouvinte, até para a gente entender também uma situação, é o seguinte, ao que tudo indica, o Campeonato Paulista da Série A3, que está paralisado neste momento, ele pode retornar a qualquer momento. Se o processo durar 3 meses para tentar reverter a situação de novas contratações, obviamente não vai dar tempo. Qual vai ser o trabalho de vocês agora, neste momento em que o campeonato está prestes a retornar, para que o São José possa voltar a inscrever novos atletas, novos contratados? Olha, a gente vai continuar com os nossos recursos, pleiteando que o processo deles seja remetido para esse acordo centralizado aqui de São José. Então, isso vai ser uma vertente e, em contrapartida, a atual gestão do time vai encontrar algum meio para a gente tentar um acordo, como um plano B. Então, essas são as duas frentes de trabalho. A nossa jurídica, né, de defender a inclusão do crédito do Marcos Vinícius no acordo daqui de São José, e a parte do clube de tentar arrumar meios de fazer um acordo, seja por um parcelamento, seja por um pagamento à vista bem menor do que o débito. Então essas são as duas formas que a gente vai tentar resolver esse problema. Vocês chegaram a fazer alguma proposta para o jogador que foi negada ou não? Então, a nossa proposta foi realmente pagar um valor pequeno no momento, parcelado em 3 meses, apenas para demonstrar o interesse realmente do clube de resolver essa questão, mas não chegamos a fazer nenhum acordo justamente porque o São José está num momento de instabilidade. A gente não sabe como que vai ser o campeonato, não sabe como que vai ser o desempenho dele no campeonato, então não tinha como a gente tentar um acordo que fosse parcelado sem ter noção de como vai ser o financeiro do clube esse ano, né? Então a gente propôs a habilitação do crédito remanescente aqui na execução centralizada e ele não quis. Entendi. Então foi só realmente esse pré-acordo de um valor simbólico parcelado em 3 vezes. Perfeito. Volta em si? Bom, doutor, é o seguinte, né, no momento que muita gente fala assim do direito de ir e vir, de artigos da Constituição, é claro que quando surge um assunto desse no mundo do futebol, muitos leigos assim têm alternativas, né, habeas corpus, liminar, mandado de segurança, outros instrumentos, né, nesses casos assim haveria a possibilidade de algum recurso, ainda existe a possibilidade de uma instância superior conduzir, por exemplo, esse caso para aquele grupo do qual o São José participa, que tem 30% das suas receitas descontados para efeito de pagamento desse núcleo, coisa e tal. Existe ainda alguma alternativa? Porque se deixar para o torcedor, ele encontra uma fórmula rapidinha para resolver tudo, viu, doutora? Sim, então, a gente entrou com o mandado de segurança e entrou com habeas corpus também.
Os habeas corpus, o tribunal negou, falando que não é um recurso cabível para tutelar a liberdade dos jogadores de trabalhar, que o habeas corpus é para o direito de ir e vir. Existe jurisprudência em contrário, só que a Câmara que caiu no tribunal, esse foi o entendimento. Então, assim, a gente vai continuar seguindo com o nosso recurso de mandado de segurança. No caso do habeas corpus, é até bom para a gente saber. Por exemplo, esse jogador que vai ser inscrito, ele não pode entrar na justiça, olha, eu estou sendo impedido de trabalhar, eu assinei contrato com o clube, mas há uma ação na justiça que impede a minha regulamentação, a minha regularização. Esse jogador que está sendo prejudicado e não inscrito, ele não pode ser, assim, um argumento na discussão, doutora? Ele pode entrar com uma ação, mas o que o TST, né, o Tribunal Superior de Trabalho, que é em Brasília, definiu é que não pode pleitear isso por habeas corpus. Ele pode entrar com uma ação, com um recurso específico, mas não com habeas corpus. Aí o campeonato já acaba e não tem jeito de jogar, né? Não tem como, né? Então, mas a gente conseguiu, foi justamente por isso que a gente fez o pré-acordo de ontem, que era a medida que a gente encontrou para conseguir liberar imediatamente os atletas de serem inscritos. Aí, Vieira, entendeu? Perguntando a gente aprende, né, Vieira? Com certeza. Ô, doutor, uma pergunta que surgiu aqui da internet, o Caio Ricardo Serra, que nos mandou a pergunta, ele perguntou o seguinte, eu nem sei se cabe para a senhora, mas enfim, vou perguntar. Vamos imaginar que no período do campeonato São José não consiga reverter essa situação, fazer esse acordo para a contratação e inscrição de novos atletas. Juridicamente, o São José poderia, por exemplo, substituir esses jogadores. Você tem 4 hoje no elenco, você quer contratar novos 4, você substitui, você tira 4 do atual elenco e substitui por novos contratados. Poderia ou caracteriza a mesma situação de novas contratações e o São José fica impedido de qualquer forma? Olha, o que o juiz, a decisão que o juiz deu de suspender a inscrição de novos atletas, em tese, impediria isso, de sair jogador e trocar. Só que é algo que a gente pode conversar e o juiz pode autorizar independente de recurso. Porque o São José ele precisa de um número mínimo de atletas para poder jogar. Então, a decisão do juiz não foi de inviabilizar as atividades do clube, nem prejudicar as atividades do clube. Ele deu essa decisão no intuito de forçar o clube a resolver o processo e não contratar novos atletas, ter mais conta para pagar, entendeu? O que inviabiliza um cumprimento de acordo, entendeu? Essa foi a intenção do juiz. Então, independente de um recurso, é algo que dá para conversar com o próprio juiz, eu acredito que ele aceitaria. Ele é bem flexível nesse ponto. Isso, que bom. 4h55, Valtencir, emenda a última para a doutora. Aí, doutor, o torcedor também pergunta, mas e aquele presidente da época que largou essa bucha pro clube, que provocou toda essa confusão? Ele não pode ser responsabilizado, ele não pode ser punido? Há algum meio judicial que obrigue pelo menos esse dirigente causador do problema a arcar também com as consequências? Olha, via de regra é possível, só que eu acho que isso é o maior problema do São José, né? Entra o presidente, sai presidente, ele sempre deixa o problema pro próximo, né? Isso já é característico. É possível a gente entrar com uma ação, mas seria o risco, porque a responsabilidade do presidente, ela se restringe às normas do estatuto, né? E o estatuto é um pouco omisso nessa parte. Maravilha. 4h56, doutora Tatiane, quero agradecer a sua participação esclarecedora, esmiuçando o assunto e explicando de forma didática para o ouvinte o que está acontecendo e o que vocês estão fazendo para ajudar o São José a melhorar essa situação em relação à contratação. Já foi uma boa notícia, pelo menos os 2 que foram contratados estavam impedidos de jogar, agora poderão jogar assim que o campeonato voltar e tudo tende a que o campeonato volte nos próximos dias. Um grande abraço, obrigado e com novas novidades, a senhora volta aqui, hein, doutora? Pode deixar, eu agradeço aí pela atenção, pelo carinho e espero da próxima vez voltar com notícias ainda melhores.
Maravilha, um grande abraço, obrigado. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Conversamos com a doutora Tatiane Nascimento, a doutora da GB Advogados, a doutora Tatiane que representa o São José Esporte Clube, comentando e falando sobre os assuntos do São José. Dos males, o menor. Boa notícia, pelo menos, né, Valtencir? Os dois que estavam lá, São José já vai ter que pagar, já estava pagando esses jogadores, eles já estavam integrados ao elenco, agora de fato poderão ser inscritos e jogar assim que o campeonato voltar, né, Valtencir? É verdade, é assim que o campeonato voltar e talvez seja só na próxima semana. Porque é o seguinte, no domingo, dia 18, termina essa etapa da fase vermelha do Plano São Paulo, e aí com o final dessa etapa, a próxima poderá dar ao protocolo hoje do futebol atual, nesse momento do futebol, uma flexibilização que os clubes da A2 e da A3 estão querendo, que aquele negócio que a gente já explicou aqui de concentração, sem a necessidade de quartos individualizados, coisa e tal. Como a federação também ficou de ajudar nos testes de Covid a serem feitos no dia de jogo, aí vai ser mais interessante para a retomada do futebol, com a federação devendo soltar ainda nesta semana uma tabela ajustada, talvez não mais com aquela mesma ordem de rodadas, uma tabela completamente diferente, tipo colocando o São José para jogar 3 partidas lá na região de Birigui, já aproveitar, fazer os 3 jogos numa viagem só durante uma semana e pronto. Talvez venha algo desse jeito, e aí fica a expectativa de que as novidades surjam até amanhã, sexta-feira, mas dificilmente teremos jogos no sábado ou domingo. E a mesma coisa também se aplica ao Brasileirão. Por enquanto, na tabela da CBF, a estreia do São José no Brasileirão Feminino está marcada para domingo, 15 horas, Martins Pereira contra o Avaí Kinderman de Santa Catarina. Mas aqui em São Paulo, a gente sabe, tem essa proibição de jogos antes das 20 horas, que é o início do toque de recolher, aquela história de uma movimentação para evitar aglomeração de torcedores ao redor do estádio e nos bares, das cercanias, coisa e tal. Então, talvez ainda esse jogo de domingo tenha um horário modificado pela CBF por conta do Plano São Paulo de contingência aí contra a pandemia, Vieira Júnior. Maravilha, Valtencir Vicente. Amanhã você complementa as informações desse jogo-treino que houve, mas não houve, ou houve, mas que houve, confusão e tudo mais. Amanhã você esmiuça com todos os detalhes. Combinado? Combinado. Jogo-treino não vale pontos. Ainda bem, né, Vieira? Graças a Deus. Aqui no jogandojuntos.com.br. Um abraço. Graças a Deus não vale ponto. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Inclusive, ele comanda o melhor de todos os site de informação esportiva, tudo explicadinho pra você. Você encontra lá no jogandojuntos.com, tá certo? Com a participação do Valtencir Vicente, da doutora Tatiane Nascimento, eu coloco um ponto final no Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Central das Antenas, onde tem tudo pra sua TV, tudo em produtos Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853 ou 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gica Vale. Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Valeu! Fique com o repórter CBN na sequência, ponto final. Até amanhã. Tchau, tchau.